E na 3, a gente vai ter transformação química. E a física? Química vai ter alteração da estrutura. Então, a gente vai ter uma reação, vai ter reagentes e produtos. Então, na reação química, como por exemplo a queima do carvão, né? Você vai ter ali uma transformação do que você tinha inicialmente, tá? Então, toda vez a gente vai ter na transformação química reagente ou reagentes e produtos. As ligações dos reagentes vão ser quebradas, os seus átomos vão reagrupar para formar novas moléculas, formando os produtos, tá? Por exemplo, quando você tem na queima do carvão, você tem a formação de gás CO2, tá? Você vai ter consumo de oxigênio e você vai ter consumo do carbono. Então, o carvão reagindo é o carbono mais oxigênio formando CO2, tá? Então, você tem os reagentes, que é o carbono e o oxigênio, e o produto, que é o CO2. Então, a gente vai ter transformação química, né? E a física? Na física, você não tem modificação do material, os átomos ou moléculas, né, não vão ser alterados, eles vão ser apenas agitados, desarrumados e reordenados, tá? Mas eles não vão mudar. Se você tem água inicialmente, H2O, você vai continuar tendo H2O. Tá? Não altera a estrutura. Os exemplos que a gente trouxe aqui são as transformações físicas, né? Quando eu tenho mudança de estado físico de sólido para líquido, de líquido para gasoso, né? Ou o contrário também, tá? De gasoso para líquido, de líquido para sólido. Ou a gente pode ter de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, né? Então, a gente vai ter que a mudança de estado, quando eu tenho de sólido para líquido, eu tenho fusão, de líquido para gasoso, eu tenho vaporização. A vaporização é dividida em evaporação, calefação e ebulição, tá? Então, são 3 formas de vaporização, que é a passagem de líquido para gasoso. Por que tem nomes diferentes? Devido ao processo, tá? Então, pode aparecer para vocês 3 nomes diferentes para vaporização, tá? Depende do que ele estiver utilizando ali. Gasoso, a gente tem a condensação para líquido, né? De líquido para sólido, solidificação. E se de passar de sólido direto para gasoso, ou o contrário, né? É sublimação. Sublimação, a gente tem o exemplo da naftalina. Na semana 4, a gente viu leis ponderais. Então, é muito importante lembrar disso aqui, né? A conservação da massa. Então, se eu tenho uma reação ali em sistema fechado, se eu somar a massa dos produtos, a massa tem que ser igual à soma das massas dos reagentes, tá? Muito importante a conservação da massa. Lembrar que tem que ser em sistema fechado. Por que tem que ser em sistema fechado? Se o sistema estiver aberto, tiver formação de gás, por exemplo, ele vai escapar. Então, não tem como a massa dos produtos ser igual à massa dos reagentes. A lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa, que diz que o sistema fechado, a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes, tá? E a lei de Proust vai falar em proporção definida. Então, se você dobrar ali a massa dos reagentes, né, você tem que vai ter o dobro de produto. Então, a proporção da massa que reage, que são produzidos na reação, é fixa e invariável, tá? Lembrar também que a gente tem aqui, a gente chama de número de mols, e ele fala em coeficiente estequiométrico. Lembrar que as reações precisam estar balanceadas, né? E a gente vai ver direitinho também mais para frente isso novamente sobre balanceamento, tá? Aí ele fala assim, coeficiente estequiométrico é diferente de índice, tá? Coeficiente estequiométrico é esses números que vocês estão vendo aqui aparecendo na frente. O índice é isso aqui. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 4 átomos de oxigênio. Quando não tem nada aqui no enxofre, é 1 átomo de enxofre, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Por exemplo, se aqui aparecesse em B4, quer dizer que eu dividi por 2.
Então, você teria que seguir a mesma proporção para todos eles, ó. De 12 viria para 6, de 36 para 18, tá? Então, é isso que a gente fala de proporção. Se eu triplicar B aqui, eu tenho que triplicar A, triplicar C e D, tá? Então, essa é a de Prush. E a de Lavoisier. Se eu somar todo mundo aqui, tem que obter no final a mesma massa, tá? Por isso que é possível você descobrir a massa de A aqui, que é só você fazer A mais 8 é igual a 12 mais 36, acha o valor de A resolvendo a equação de primeiro grau.